Começa agora mais uma edição do Personalidade Empresarial e Condominial. Uma radiografia de fatos e problemas que afetam Sergipe, o Brasil e o mundo. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão do jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 13 de abril de 2022. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Empresarial e Condominial. Esse programa conta com o apoio de Matrix Long Life Pro e Valor Imobiliária. Matrix e Long Life Pro, duas linhas de equipamentos de ginástica desenvolvidas para a área condominial. E você escolhe qual modelo atende mais às características do seu empreendimento. E a Valor Imobiliária é especializada em vendas e aluguéis de imóveis residenciais e comerciais. Se o seu desejo é fazer aquisição de um imóvel, a Valor tem o mais completo catálogo de imóveis de Sergipe. Se for alugar, você tem o Credit Prime, que facilita todo o processo de locação. Quer saber como funciona? Fale agora com a Valor Imobiliária. Nessa edição, o nosso destaque se refere ao momento delicado que o país vem vivendo, com questões políticas e sociais que se agravam a cada dia. Questões que afetam de forma perversa as pessoas menos favorecidas da população. Mais detalhes sobre esse momento que o país vem passando após a apresentação de nossos patrocinadores. Investir em alto padrão é uma condição indispensável, principalmente na hora de projetar sua sala fitness. Se essa mudança já está na agenda do seu condomínio, é hora de falar com a Matrix. Integração e sofisticação em equipamentos de última geração. Matrix, marca indispensável para você e o seu empreendimento. Projetar o amanhã é pensar em você e em sua família. Garden Village é o empreendimento projetado para essa integração no mais novo bairro de Aracaju, o Central Garden. Conheça todos os detalhes sobre o Garden Village na Valor Imobiliária. Bom, meus amigos, o Brasil, sem dúvida, é um país mágico, de uma beleza, de uma grandeza que encanta qualquer ser humano. Apesar dessa condição, dessas características, há uma complexidade relacionada a questões políticas, sociais e estruturais que emperram o desenvolvimento do Brasil e emperram também o Brasil de ser um país sadio, mais forte e amplamente justo socioculturalmente. Há quem diga que viver no Brasil é uma maravilha, um paraíso, né? Apesar dos problemas que afetam a maior parte da população. E há quem diga também que viver no Brasil é uma grande fraude, um engoldo sistemático, onde o cidadão comum, mais humilde e menos favorecido, é sempre injustiçado e manipulado sobre a seriedade das garantias dos direitos sociais. Garantias essas que figuram no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que prevê e determina como direitos sociais educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância e assistência aos desamparados. Na realidade, são muitas as garantias, num mundo só de teoria. Se a gente for examinar de forma pontual e isolada cada uma dessas áreas, vai constatar que na prática nenhuma delas está amparada com a grandeza e a seriedade que deveria efetivamente existir para proteger o cidadão no dia a dia. A Constituição de 88, todavia, apesar de ter sido um avanço para o país, com muita boa intenção, boa vontade, nos parece muito mais um livro de poesia que soa muito bem aos ouvidos, mas serve muito mais para decorar escritórios de advocacia e ostentar as decisões dos ministros do STF. Sem exagero, meus amigos, o que se vê no dia a dia ao examinar os direitos sociais contidos na Constituição é que há um grande distanciamento da letra da lei com a realidade. Essa questão, na verdade, representa uma barreira estrutural que afeta de forma perversa e, em grande medida, o cidadão mais humilde por não saber e nem ter condições de fazer valer
seus direitos. Apesar do patente descumprimento dos direitos sociais, o Brasil caminha lentamente sem saber como corrigir essa situação e sem saber também como criar uma nova direção. Parece que vale mais a pena apostar em retrocessos do que em avanços. Pelo menos as estatísticas oficiais mostram de forma muito clara essa realidade, apesar de se constatar mudanças pontuais aqui ou acolá. Na realidade, o que se percebe ao longo do tempo é um grave desmantelamento das instituições que não conseguem amparar o cidadão como deveria. São filas para transplantes, filas para cirurgias, filas para atendimentos em postos de saúde, meses esperando a boa vontade de um perito do INSS. Isso, meus amigos, sem falar no programa habitacional e na assistência aos desamparados. Apesar desse cenário desolador, de tempos em tempos, o cidadão comum é obrigado a votar como se o Brasil fosse um país justo e democrático. Seria justo se o voto não fosse obrigatório. Com essa obrigatoriedade, ficamos aprisionados a essa condição de votar em políticos cuja missão é fraudar o país. Com discursos bem elaborados, insistem em falar em mudanças e melhorias. Vamos enfrentar muito em breve mais essa realidade, agora com novos protagonistas e outros velhos conhecidos, trazendo de qualquer forma o mesmo repertório de sempre. Se voltarmos 30 anos ao passado, meus amigos, vamos observar que o cidadão comum é perversamente maltratado, sem o amparo e o cumprimento das garantias dos direitos sociais. Qualquer mudança que tenha havido, sem dúvida alguma, foi muito tímida. O Brasil cresce com certa solidez em áreas específicas como tecnologia, agronegócio, mas muito lentamente em outras áreas como indústria, construção e comércio. Houve avanços? Sim, sem dúvida, mas o retrocesso e o distanciamento em relação às questões sociais são bem mais evidentes e marcantes. Na realidade, a complexidade política, social e estrutural que cobre o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, nos leva a constatar que a política partidária serve apenas de plataforma para projetar os partidos e os interesses daqueles que os integram. Nada mais do que isso. De um modo geral, um ou outro político, vez por outra, traz de forma pontual alguma contribuição. Mas, na realidade, não há esse compromisso de administrar e representar o país com lisura e boa vontade. A engrenagem por trás de tudo isso é muito complexa. A conjuntura política e administrativa, sobretudo em relação ao cidadão comum, não permite o cumprimento do grande conjunto de orientações e determinações que estão contidas na Constituição Federal de 88, inclusive o artigo 6º, que trata das garantias dos direitos sociais. Mas, infelizmente, meus amigos, essa é a realidade do nosso país. É isso, meus amigos, eu fico por aqui desejando uma quarta-feira tranquila, em paz, uma boa Semana Santa para todos. Se não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Volto na sexta-feira com mais uma edição. Grande abraço e até lá.